E aí, gurizada, bem-vindos a mais um Fora da Caixa, diretamente aqui do Impulse Room Studios. E eu, como sempre, tenho que cumprimentar meu amigo Bernardo, que hoje está num estilo impecável. Muito obrigado, hoje um pouco diferente do habitual, não Gostei é? Gostei desse óculos, gostei Muito desse obrigado, óculos, eu também gostei, acho que vou ficar com eles, portanto... Fizeste um grande estilo, moderno, atual. Mas me diz quem é o convidado de hoje. Então, hoje nós temos uma pessoa muito especial. Além daquilo que ele faz, a pessoa que ele é. Uma pessoa muito espiritualizada, com muito boa energia e que se dedicou à saúde e ao bem-estar. Hoje temos connosco o personal trainer Luís Vieira, que muitos conhecem por Truqui. Bem-vindo, Luís. Obrigado, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, meus queridos. Um prazer receber-te aqui e teres aceito o nosso convite. Como o Schipper costuma dizer, nós sabemos que com as agendas que temos hoje em dia é muito bom doares uma parte do teu tempo para vires aqui falar connosco, portanto só podemos mesmo agradecer e queremos conhecer-te um pouco melhor, Luís. Para quem ainda não te conhece, explica-nos um pouco o que é que tu fazes. Deixa eu só me meter na tua pergunta, já explica por que Truqui. Truqui, isso vem da música, não é? O nome artístico. Basicamente são as duas palavras separadas, true, verdade, key de chave, sim. verdadeira chave. Então foi um nome simples que na altura escolhi dar esse nome bastante simples, porque tinha a ver com a mensagem que eu queria passar, ou seja, eu queria que seja uma mensagem verdadeira. Sim. Então foi mais ou menos nessa base que eu acabei por escolher esse nome e colou. Eu sou bem de género, Truqui. Legal, Ficou assim. legal. Eu sou um Dream Chaser. Dream Chaser, Eu gostei muito dessa música. Essa música ficou... Estava deep. Gostei muito. E em termos da tua profissão como personal trainer, como é que começou? Como é que tu decidiste ser essa a jornada que tu ias seguir? Então, eu devo dizer que foi muito espontâneo na altura, porque eu estava na dúvida de o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer. Imagina, se eu hoje em dia tenho 31 anos e não sinto que esteja completamente definido de vou fazer isto para sempre, ou seja, obviamente que à medida que vais fazendo o percurso vais tendo mais linhas, ou seja, já sei que gosto um bocadinho mais disto, mas eu acho que a própria vida também te ajuda a descobrir-te enquanto pessoa e o que é que gostas mais de fazer. Por exemplo, vocês agora resolveram fazer um podcast, algo novo na vossa vida, porque não fazer... Sabe, amanhã podem estar a fazer teatro ou fazer outra coisa qualquer, não sabem, mas se vocês forem descobrindo, isso vai fazendo mais sentido para vocês e vão querendo fazer isso. Então o exercício físico era algo que eu já fazia antes. Eu antes era atleta, fiz diversas modalidades e acabei por escolher o exercício físico na medida em que eu não sei o que é que eu quero fazer, mas sei que gosto de fazer exercício físico. Então acabei o 12º ano, e fui para as caixas do Continente do Colombo, estava a trabalhar ali, a passar produtos na caixa e eu já estava naquela ideia, vou fazer os exames nacionais outra vez e vou fazer alguma coisa com o qual me identifique. Mas durante aquele período não veio nada, não se fez assim nenhuma luz, então eu pensei, bom, vou para a faculdade e vou tirar desporto. E foi isso, tirei exercício e saúde. Uma pergunta, assim, tu falou que sempre tiveste disposição ao exercício. Uhum. Eu sou zero, nunca tive. Existe como vir essa disposição, porque eu nunca tive. Eu sempre falo, não, ginásio pra mim, de jeito nenhum. E aí tu fala assim, não, eu sempre gostei de esporte. Eu fiquei pensando, cara, eu nunca gostei. Eu só fazia por obrigação. Não gostas de nenhum? Não, até talvez se for, sei lá... Dança. Não, pode ser, mas não. Patinagem artística. Não, muito mesmo, me quebro todo. Natação sincronizada. Sei lá, sono sincronizado é bom. Qualquer coisa na horizontal eu acho que eu... Pilates. Entendi. Pilates. Outras coisas também. mas eu acho que, respondendo a essa pergunta, costumavam-me dizer que motivação é um motivo para a ação. Então, se tu tiveres um motivo para a ação... E se te focares nesse motivo, é muito mais fácil do que isto para as pessoas que não gostam, porque para mim, eu sinceramente, eu não conseguia viver sem ter o meu corpo em movimento, porque para mim é mais do que... Como é que eu posso expressar? É mais do que o exercício em si, ou seja, eu tenho uma conexão psicológica ao exercício físico, onde faço uma libertação emocional através do movimento. Ou seja, através do movimento, o nosso corpo acumula emoções. E eu sinto que é uma excelente forma também para mim de libertar essas emoções do meu corpo. Todas essas tensões,
tudo isso que acabamos por sentir, para mim é uma excelente forma, um movimento de fazer esse release. Então é essa a conexão que eu faço. Eu não preciso necessariamente de pensar, eu tenho que ir, porque eu sinto essa necessidade. Estás a ver? Eu antes de vir para aqui, eu tinha pouco tempo, mas fiz um treino de 20 minutos. Ou seja, fiz um treino só puxar e empurrar, básico, sim. Pull-ups, push-ups, só ali uma dinâmica. Para quê? Para me sentir mais, já mais disposto. Mais em mim. Estás a ver? Eu pergunto isso porque, tipo, eu tenho 42 anos, tá? E o meu corpo já tá sentindo o impacto da vida, né? Claro. Já sou um senhor de idade. Achas que eu te posso tratar por avô? Pode. Avô Shipper. Era possível, com 42 ser avô, não era o problema. E a minha ideia, inclusive estávamos falando sobre avô há pouco tempo, né? Sobre os avós em idade de jovem. Mas eu quero chegar aos 50 anos sem essa dificuldade ou sem essas dores, porque dói todo o corpo. Minha profissão faz com que eu tenha uma má posição, uma má postura e tal. É possível eu chegar dos 42 aos 50, eu consigo fazer uma mudança de vida, eu consigo ter uma disposição, uma motivação. Sim, o que é que tu achas assim maioritariamente que te impede iniciar? Ou não é o iniciar e depois é a continuidade? O que é que a vontade. Mas para começar ou para dar continuidade? Para tudo. Só de pensar em ter que ir fazer um exercício, para mim já é um... O ginásio, ele é meio boring para mim, sabe? É o ginásio, então? Talvez é o espaço? Talvez. Se for tipo green exercise. Pode ser. Pronto, então se calhar pode ser uma associação que tu tenhas ao espaço. Por exemplo, tu chegas ao ginásio e vês aquele grupo de pessoas lá. Isso pode ser, entras em modo avoider quando chegas ali e já queres Não é nem o grupo de pessoas. Acho que é a questão de ficar puxando ferro ali, contando. Aquilo para mim não é dinâmico. Eu acho como se eu estivesse perdendo tempo. Acho que muita gente pode se identificar com isso também, né? Não sei. Mas eu acho que para mim cara, tô aqui parado contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que já experimentaste até agora? Só treino de força? Ou já fizeste, por exemplo, treino em circuito? Já fiz muita coisa. Porque imagina, pode ser alterado o estímulo. Imagina, o treino, para mim, o treino mais monótono que existe, e talvez em toda a minha vida de treino, que não é muito, devo treinar para aí uns 12 anos, talvez, assim, ou seja, exercício físico, né? Enquanto atleta fazia outro tipo de coisas, mas em treino, digamos, de força, dizendo assim de uma forma mais generalizada, o que eu fiz mais foi o treino de hipertrófico, de rotinas divididas. Agora já não faço isso, faço treino de força ainda, mas full body, e dou umas dinâmicas diferentes, mas esse para mim é o treino mais monótono, que é: estás ali, escolhes um exercício, fazes 3 ou 4 séries, mudas o exercício, 3 ou 4 séries, mudas o exercício. Ou seja, isso sim, também acho que acaba por haver ali uma monotonia inerente que, se de facto não gostas, acaba por ser complicado. Mas há muitas maneiras de treinar. Podes fazer um treino mais metabólico, um treino em circuito, em que escolhes, por exemplo, 5 ou 6 exercícios, por exemplo, perna, peito, costas, braço, abdominal, e depois rodas outra vez os exercícios. Em vez de fazeres 6 a 10 repetições, fazes 20, com menos peso, mais dinâmico, trocas, fazes uma corridinha a meio de 3 ou 5 minutos, escolhes outros exercícios e fazes outra vez outras rondas. Ou seja, podes alterar essa dinâmica e sentir que o tempo também passa mais rápido, porque estás mais em movimento e acabas por trabalhar de uma maneira diferente, né? É um estímulo diferente. Uma boa. Eu estou à espera que tu lances o teu próprio desafio. Não, calma, vamos devagar. Como é que eu quero te ver a ser transformado. Tá aí, ó. Fica aí o desafio agora. Bora. Vai ser. Porque tu o motivo já tens. Tu dizes, eu sinto-me mais velho, tenho 42 anos e já sinto o peso da idade. Portanto, uma motivação tu já tens, que isso é o principal, é o motivo. Claro. Agora, o resto... Que eu vejo as pessoas de 40, 50 anos aqui em Portugal são muito mais... Cara, um dia, sabe a estação ali do Chiado? Que tem 10 mil escadas rolantes? Estragou todas. Eu tava todas paradas e eu tive que subir tudo aquilo caminhando. Passou um senhorzinho de 90 anos com um balão de oxigênio por mim assim, ó. Chutado na velocidade. E eu lá... E as pessoas aqui, eu sinto que tem mais
disposição ao exercício. Pessoas de 50, 60 anos são muito mais ativas. Ativas, não é? Pela minha percepção do Brasil, eu sei que no Brasil tem muita gente mais velha, Sim, sim. mas da onde eu venho, não. E isso ok. já ficou meio acostumado. Já fiz treino na rua, inclusive mandar um abraço pro Diogo Guilhom, que era o meu personal lá. E é meu amigo, meu compadre e tal. Acho que foi o melhor treino que eu fiz, foi com ele. A gente treinava na rua de manhã cedo, fazia uns circuitos e tal. E é o que mais motivava. Mas eu tô preocupado em chegar aos 50 anos com disposição. Claro. Eu acho que é, no fundo, tentar criar uma dinâmica, ou seja, tentar criar uma dinâmica que seja possível encaixarmos na rotina e tornar disso um Sim. hábito, não é? Muito do reconhecimento da importância que aquilo tem para nós. E por vezes, estamos a falar do exercício físico, mas podemos falar de outra coisa qualquer que nós queiramos integrar na nossa vida, que seja saudável, muitas vezes não conseguimos porque pode haver alguma crença limitante que nos está a impedir de atingir aquele objetivo. Pode ser, por exemplo, comer saudável, ou pode ser... Era o que eu estava a pensar. Ou relacionarmos com pessoas saudáveis também, por exemplo. Há muitas coisas que nos acontecem no dia a dia que estão por detrás de crenças limitantes que até vêm da nossa infância e que nós ainda não nos parámos para observar. Sim. Se nós observarmos as nossas famílias, como é que elas comiam, como é que elas se mexiam, com quem é que elas se relacionavam, se elas tinham liberdade financeira, se não tinham, ou seja, muitas destas crenças limitantes estão a impedir-nos ainda nos dias de hoje, porque não as observarmos, de alcançar os nossos objetivos agora. E eu acho que é uma boa reflexão. E agora falando em alimentação saudável, que eu estava a ouvir a falar, que cuidados tu costumas ter com a alimentação e o que é que aconselhas uma pessoa, por exemplo, assim mais sedentária, Sim. a fazer diariamente? Eu sou uma pessoa que eu não me privo de comer, ou seja, se tu me disseres, olha Luís, queres ir comer um hambúrguer ou uma pizza, eu vou contigo, se quiseres beber um copo de vinho, eu bebo, ou posso beber um refrigerante, está tudo bem. Eu tenho uma rotina em si, onde eu opto por alimentos mais saudáveis, ou seja, E fazes poucas refeições ao dia? Ou já não? faço poucas refeições ao dia. Eu não faço, costumo fazer 3. Ok. Eu não sinto muita necessidade de comer e também não sinto que isso interfira no meu peso por aí além. É óbvio que isso depois está relacionado com o metabolismo de cada um, mas eu não sinto que interfira muito. Ou seja, normalmente a outra coisa que eu faço é eu não como snacks. Por exemplo, eu tomo um pequeno almoço, por exemplo, ou almoço e depois janto. Eu não faço Lanche. 30 lanchinhos. Tipo, ai não, estou com fome, vou comer não sei o quê. Não. Ou seja, eu tento... Quando comes a refeição, comes É uma isso. refeição equilibrada Claro, ou para seja, te ter o porte suficiente para aguentar. posso comer uma sopa, um prato principal, onde tenha proteína, hidratos vegetais ou gordura, ou o que eu quiser comer, e depois posso comer uma fruta ou o que eu quiser comer a seguir, fico saciado com aquela refeição e depois deixo as minhas células descansarem. Não estou ali a entupir as células de informação outra vez, deixo o corpo processar toda aquela informação e depois volto a fazer uma refeição outra vez. Imaginemos que eu fiz um jantar até mais forte do que aquele que eu precisava e acordo sem apetite. Eu não vou tomar o pequeno almoço. Posso esperar pelo almoço, está tudo bem. Ok. Não há te uma necessidade... Comes quando sentes fome, não te Claro. obrigas a... Exatamente. De 3 em 3 horas. Exatamente, não faço isso. E também só como até ter fome. Imagina, tenho um prato de comida à minha frente. Ou seja, não tenho mais fome, eu não vou continuar a comer. Eu escuto o meu corpo e, ok, já chega, não me apetece comer mais. Ou não me apetece beber mais. Ou seja, tentares um bocadinho criar tu próprio, que é completamente possível, essa conexão. Ou seja, porque as pessoas estão tão no automático, do género, as pessoas quase se sentam, está aqui o prato, Come tudo, vai embora. vai, nem sabe o que é que comeu, nem se Exato. lembra. Come rápido. O que é que Seja, comeste ontem, tipo- à hora de jantar, Chipa? Eu não janto. Não? Não, eu comi um lanchinho ali do Chia. Aquele bolo com carne. Foi umas 7 horas. 7 Sim. horas. Depois não comi mais nada. E o almoço? O almoço ontem foi lasanha. Ok. Estava bom? Tava. Gosto muito de lasanha. Eu também. Não é sempre que eu como assim, mas eu geralmente... E aqui no Brasil já tinha também um pouco, mas aqui a gente consegue ter uma alimentação mais saudável também. Ok. Eu emagreci muito aqui, né? Ok. É que, tipo, sem carro e subidas e descidas. E eu gosto de caminhar, né? Pela própria rotina que criaste. Eu gosto para ti. muito de caminhar, eu emagreci 25 quilos Claro, aqui. muito mais ativo, mais dispêndio Sim, calórico. sim. E aí isso me deixa mais exposto. Mas assim,
o aluno, é aluno que chama? Sim, É. aluno. O aluno que te procura, tá? Eu quero treinar contigo. Eu vou chegar lá, tu vais me dar que tipo de auxílio. E tu vai, por exemplo, eu te passo minha alimentação e tu vai dizer, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Como é que funciona a avaliação contigo? Eu quero trabalhar contigo, quero ser teu aluno. Ok. A primeira coisa que eu chego, vou dizer, bom, já tem uma uma pré-história minha. Sim, Aí sim. tu vai montar um treino, como é que vai Claro. ser? Então, basicamente, a primeira pergunta que eu faço à pessoa é o que é que traz a pessoa ali? Ou seja, quais foram as necessidades que a pessoa identificou nela para vir ter com o profissional de exercício, com o Sim, técnico de exercício. Ou seja, porque a pessoa normalmente quando vem já sabe aquilo que tu me disseste numa fase inicial, tenho dores corporais, sinto que tenho muita massa gorda, já estou a atingir uma certa idade, ou seja, tu próprio, quando vais pedir esse auxílio, tu já identificaste as tuas necessidades. Então, identificadas essas necessidades, eu já sei mais ou menos como é que eu te posso ajudar. E então basicamente é isso que eu faço. Depois dessa etapa, procuro saber as tuas patologias, não é? Ou seja, onde é que temos que trabalhar mais especificamente, é como é que eu posso integrar o trabalho para atingir as necessidades dadas as patologias, e depois também saber um bocadinho do que é o histórico de exercício físico da pessoa, ou o histórico de modalidades desportivas caso a pessoa tenha feito, qual é que é a rotina da pessoa, se é uma rotina mais sedentária, se é uma rotina mais ativa, e depois o resto, o profissional da área do exercício, ele já consegue integrar isso naquilo que é a própria rotina de treino, porque à medida que tu vais treinando comigo, neste caso, eu vou adaptando cada vez mais o treino àquilo que é a tua evolução. Ok. Não é? E à pergunta que tu fizeste a nível alimentar, eu normalmente, obviamente que posso dar dicas de alimentação às pessoas, mas eu costumo encaminhar as pessoas para uma nutricionista que eu gosto, que é a Catarina Távora. Eu costumo encaminhar as pessoas, os meus alunos, eu encaminho-os para ela. Será que a Catarina vem aqui conversar com a gente? Eu posso falar com ela. Oh, Pode ser que ela Catarina esteja... está convidada. Pode ser que ela esteja interessada. Então, basicamente, eu costumo encaminhar os meus alunos para a Catarina e ela trata dessa parte, simplifica o meu trabalho, e ela também tem a oportunidade de explorar o conhecimento dela com os alunos, não é? Também a ponho a par do tipo de trabalho que estou a fazer com os alunos, quantas vezes treino com eles, qual é o tipo de treino que eles estão a fazer, se eu vou fazer alguma modificação do treino de força para o treino metabólico, ou se eles, para além do meu treino, ainda estão a fazer algumas aulas de cycling, ou se fazem outra, ou se jogam paddle ou whatever. Ela fica a par, portanto, qual é o dispêndio energético deles, o dispêndio calórico diário deles, para que ela também possa fazer um plano alimentar mais próximo possível daquilo que são as necessidades dos alunos. É isso que E a acabamos por suplementação é feita pela nutricionista ou pelo profissional de exercício físico? fazer. Eu não toco nessa parte, até porque eu tenho a minha opinião face à suplementação. Eu não tomo suplementação, ok? Nenhuma, nem whey, nem nada. Não tomo nada. Não tomo nada. E se a Catarina achar necessário que seja feita uma suplementação, ela trata dessa parte. Eu não toco nessa parte. Sim. Eu simplesmente trabalho com as pessoas, faço treino de força, ou treino de força, ou treino funcional, ou perda de peso. E também eu tirei pós-graduação depois da licenciatura em reabilitação física e postural. Também faço trabalho de reabilitação postural com as pessoas. Também Então já fiz é tudo isso recuperações. onde eu assino. Ora, É quando tudo isso que eu quiseres. preciso, meu amigo. Não, Onde a vai gente lá, assina? Vais lá experimentar, ver se gostas, vives a experiência, sentes o impacto da experiência, e depois de viveres a experiência, tomas a Eu decisão. não sou contra a suplementação, mas eu acho, pra mim, não faria sentido tomar, entendeu? Depende do resultado que a pessoa procura. Eu não procuro, eu não Olha a quero quantidade virar de pessoas que nos estão a ver que Sim. utilizam suplementação. Não, mas como eu disse, eu não tenho Claro, nada claro. contra. Eu acho que as Yeah, pessoas devem, quem gosta e quem treina pra isso, mas o meu treino futuramente não é pra crescer ou ganhar músculo, é só pra ter Claro. mobilidade de um idoso. Sim. Eu acho que vocês não me fizeram a pergunta, mas para deixar aqui bem explícita a minha opinião, porque Sim. eu sou da área do exercício, eu não Sim. sou da área da nutrição, nem sou Sim, da área da claro. suplementação, Sim, isso sim. não é a minha Sim, área. sim. Tive nutrição na faculdade, mas Claro. Não não é a é área a que minha tu área, eu não abordas. sou nutricionista, ok? Eu acho que, sem dúvida, um atleta não vai viver sem suplementação. Claro.
um atleta. Claro. Mas agora temos de ter uma visão que é, há muitas pessoas hoje em dia que não são atletas, mas treinam como atletas. Há muitas pessoas que estão na academia, que estão no ginásio e que treinam 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, algumas 7. Elas treinam como atletas. Se eu acho que essas pessoas devem fazer suplementação, eu acho. Sim. Agora, temos que ter essa consciência. Há muitas pessoas que praticam modalidades desportivas quase como atletas hoje em dia, não são atletas. Agora, também temos que adaptar, eu costumo dizer sempre isto, adaptem a vossa rotina, o vosso estilo de vida, adaptem com todas as vossas necessidades, não é? Portanto, eu não acho que podemos dizer que é certo ou que é errado. Claro, Acho que devemos depende sempre... de caso para caso. Exatamente, Exato. acho que devemos Mas é ajustar. exatamente por causa disso. Claro. Ele conseguiu resumir bastante o que eu queria dizer. Eu não vou ser um atleta nunca. Eu só quero ser hábil. Conseguir me movimentar. Então, Claro. para mim, não faria sentido tomar. Como tu disseste, Claro. atletas faz sentido. E existe uma grande confusão entre suplementação e anabolizantes, que são duas coisas totalmente Diferentes. não é? São duas coisas totalmente diferentes. Sim. Estamos a falar da química. Isso é diferente. É uma área diferente. A área química. Ok. Por exemplo, uma reposição de testosterona em homens já com uma certa idade pode fazer sentido. Ou achas que... Não é a minha área também. Eu acho que vai tudo de exames médicos. Tem que fazer um exame. Eu já fizesse exame de testosterona? Não. Eu já. Tem E um tá médico- regular. Não precisei repor, mas tenho 42 anos. Futuramente, talvez eu precise repor. Mas não... Como é que se chama o médico que trata essas coisas? Acho que urologista. Não. Urologista, acho Não, que tem... endocrinologista. É isso, endocrinologista, é isso mesmo. E Luís, além do teu aspecto físico, da tua preocupação com o aspecto físico e com a saúde, eu noto que tu és uma pessoa bem espiritualizada e que também trabalhas o teu interior. Quais são os teus cuidados diários com o teu ser, com o teu eu profundo? Olha, neste momento eu estou a fazer um trabalho bem intenso nesse aspecto. Eu comecei a fazer psicanálise. Não sei se já ouviste falar. Eu já tinha feito no Brasil, é bem mais conhecido do que aqui em Portugal. Portanto, o Cristiano deve estar bem mais a par. Mas há muitas pessoas que conhecem, outras que não. Mas aqui em Portugal acho que ainda há um certo estigma com a terapia. Ainda existe isso aqui? É sim. Não só em relação a isso. Não, mas no em relação Brasil, a várias no coisas. Brasil Existe há, muito. mas acho que antes era mais forte. Hoje em dia, na verdade, tu conhece uma pessoa e uma das primeiras perguntas é: tu faz psicanálise? Porque tu já sabe, se a pessoa não faz psicanálise, talvez Seja meio perturbado. todo Não, mundo aqui- deve fazer terapia. Não, aqui, imagina, ainda para mais porque sou homem, ou seja, nós vimos de uma cultura... Eu fui ver um filme este fim de semana em que eles estavam a falar de... Em 1939, a Polónia foi invadida pelas tropas do Hitler. Sim. Nós estamos em 2024. Tens noção que ainda não passaram 100 anos? Tens noção da cultura de o homem não chora, o homem não expressa as emoções, o homem não sei o quê? Porque é que a taxa de suicídio no homem é superior à da mulher? Porque o ser humano não foi feito para reprimir emoções, não é? Podemos mascarar isso da forma que nós quisermos, mas isso não é suposto. Exatamente. Então há um estigma gigante em relação a isso ainda. E esta conversa começou com o facto de eu ter dito, ou seja, eu já fiz, já tinha feito consultas de psicologia mesmo na minha infância, depois mais tarde, já na fase adulta, fiz consultas de psicoterapia, mas eu senti que não estava a fazer o efeito que eu queria em mim, ou não estava a ver as alterações que eu queria em mim, nas minhas rotinas e no meu bem-estar pessoal e nas pessoas ou seja, nas interações que eu tinha e na forma que eu me sentia nessas interações com as pessoas que me rodeavam. E para não vos enganar, eu acho que foi em 2021, sim, eu acho que ainda foi no final de 2021, exatamente. Deve ter sido para aí em dezembro. Foi antes de ir para Londres ou depois? Não, eu cheguei de Londres em outubro de 2021 e acho que foi meses depois. Portanto, é assim, ou foi no final de 2021 ou foi no início de 2022. Foi Ok. ali, eu não consigo precisar um momento, mas foi basicamente nessa altura em que eu conheci uma psicanalista, que é a psicanalista com quem eu faço a psicanálise, que é a doutora Ana Batista, e
eu conversei com ela e sabes quando tu estás a falar com alguém e tu sentes esta Ei. pessoa tem qualquer coisa. É isto. Esta pessoa... Porque normalmente quando tu ouves uma pessoa a falar como ela estava a falar, tu ou achas a pessoa maluca ou tu achas a pessoa extremamente interessante. Ou apontas para um lado ou apontas para o outro. Sim. E eu, quando estava a ouvir falar assim, fogo, isto faz mesmo sentido. Isto faz muito sentido para mim. Aquilo passou. Passaram meses. Eu estava a fazer umas sessões de psicoterapia na altura e estava a ir para as sessões e eu estava assim, epá, fogo, pareço um hamster dentro da gaiola a correr naquela rodinha e o que eu vejo é sempre o mesmo. Não paro de correr, mas o panorama não muda, estou sempre a correr no mesmo sítio. E então, basicamente, passado uns meses, eu ainda estava a ter as sessões, eu contactei-a e, aliás, escrevi-lhe uma mensagem e ela depois disse, olha, posso-te ligar amanhã? Eu disse, claro que sim. Ligou-me e basicamente eu disse, pá, eu tenho acordado ansioso, tenho-me sentido ansioso e eu tenho a clara noção que muitas das coisas que me fazem sentir o que eu tenho vindo a sentir vêm da minha infância. E ela disse-me, ok, eu disse que estava a fazer aquele processo e entretanto ela disse que não ia ter vaga para mim imediatamente, mas que se eu sentia que precisava de fazer um trabalho diferente, que ela podia estar comigo presencialmente e fazer uma consulta para realmente estar comigo frente a frente e perceber quais é que eram evidentemente as minhas necessidades. Então essa consulta depois aconteceu mais tarde, quando ela começou a ter disponibilidade e tivemos uma sessão e depois comecei com ela. Nós começámos mais ou menos em junho, foi antes de eu ser operado ao joelho direito. A última vez foi em 2020, estamos em 2024, pronto, então foi em 2022, ou seja, eu conhecia no fim de 2021, início de 2022 e ali por volta de junho de 2022 eu inicio este processo de psicanálise onde eu continuo agora. E então, isto para responder à pergunta do Bernardo, esse para mim neste momento é o trabalho espiritual que eu faço. Porque a espiritualidade é uma coisa que é bastante abrangente. As pessoas... Espiritualidade pode ser tu leres um livro de autoconhecimento. Espiritualidade pode ser nós estarmos a ter esta conversa. Tipo, Sem esta dúvida. conversa pode vir para o que é que nós estamos aqui a fazer, de repente. E isto é espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade não é E qual tu é a tua cruzares opinião as pernas. sobre isso? Do quê? Do que é espiritualidade? Não, do que é que estamos aqui a fazer? Nós estamos aqui para responder a perguntas, tipo, internas. Para respondermos a dúvidas. Para respondermos a questões que nos provoquem ruído. Percebes? Esta conversa que eu estou a ter está a provocar ruído em nós. Em ti, Sim. no Christian, no Eric. Está a No provocar. nosso palpiteiro. Depois, É para as pessoas que vão ver isto. As pessoas vão ver isto e as pessoas vão ficar a sentir, realmente há aqui o que é que está a ressoar. As pessoas vão sentir isso quando estiverem a ver e a ouvir, e as pessoas vão sentir. E é na resposta a estas questões que se colocam que para mim é isso que estamos aqui a fazer. Porque essas perguntas elas nunca vão acabar. Podemos ignorá-las, na boa, mas elas não vão acabar. Vais morrer com dúvidas. Sempre. Tu falaste ali que tu operaste o joelho. É um fato ou é um mito que um atleta, porque tu és um atleta, tu treina todos os dias, né? E tal. Tende a ter uma recuperação pós-cirúrgica ou pós-fratura muito mais rápida que uma pessoa sedentária? Sem dúvida alguma, por causa da própria estrutura musculoesquelética. Ou seja, eu já operei os 2 joelhos e vou ter que operar o direito outra vez, ainda não tenho a data, mas soube na quinta-feira. Porque estou neste momento com uma... Eu fiz uma pequena fratura no fémur direito e basicamente eu tenho uma lasca. É uma lasca pequena, não pode nem sequer ter 1 centímetro, mas ela está alojada, é um corpo móvel neste momento, está alojado no joelho direito e vou ter que ser operado só para remover. Não vai ser uma cirurgia muito complicada. Mas isto para dizer o quê? Eu já fiz 2 cirurgias, uma direita e uma esquerda, e das 2 eu recuperei bem. Eu fui operado há 1 ano e meio, sensivelmente ao joelho direito, ruptura de ligamento cruzado anterior e ruptura do menisco, e eu faço tudo hoje em dia. Tipo, corro, faço squats, walking lunge, faço tudo, dou saltos. O que é que acontece? Respondendo à tua pergunta diretamente, como o corpo de um atleta ele está bastante mais desenvolvido e bastante mais apto para o movimento, a sua memória muscular é muito superior a uma pessoa sedentária. Quando um atleta sai do bloco operatório,
quando ele vai fazer a fisioterapia e posteriormente vai retomar a fazer os exercícios, o corpo dele tem uma noção completamente diferente do movimento do que uma pessoa sedentária tem. Logo, o atleta vai recuperar muito mais rápido. E qual o tempo, voltando à minha idade? Eu tô tirando uma casquinha aqui. Bora. Tá? Porque assim, qual o tempo que tu acha... com certeza a memória muscular existe, meu corpo tem memória muscular, do Bernardo tem, de todo mundo tem uma memória muscular. Mas se eu começar a treinar hoje, em que tempo eu mais ou menos eu consigo que o meu corpo entenda que aquilo é natural dele, que aquela memória muscular é natural? Ou isso tem que ser de anos, ou, por exemplo, em 2 anos eu consigo ter essa memória muscular? É assim, cada corpo é um corpo. Sim. E depois há os estágios de maturidade, ou seja, eu não consigo dar essa resposta. Há muitos fatores que Sim. influenciam, ou seja, depende do histórico desportivo da pessoa, depende da idade da pessoa, da rotina da pessoa, da dieta da pessoa, do descanso da pessoa, a qualidade do sono é muito importante. Ou seja, pode ser uma pessoa da genética, ou seja, se os teus familiares já eram atletas, já faziam exercício, isso influencia bastante. Tu podes adaptar-te de uma forma bastante rápida, podes demorar mais tempo. Estes fatores todos que eu acabei de dizer e mais outros detalhes que influenciam isso vão ter, todos eles vão estar em consideração para aquilo que vai ser a rapidez de maturidade muscular que tu vais ganhar. Sim. Ou de, neste caso, de memória muscular estamos a falar. Vão influenciar isso. E gostava de saber, Luís, em termos de referências do exercício físico, quais são as pessoas em que te revês? Tens, olha, não? Eu tenho referências. Eu quando comecei a trabalhar, haviam 3 pessoas que eu gostava bastante de observar, que era na altura o Rui Lopes, que era bastante virado mais para a parte da osteopatia e reabilitação. Depois tinha o Mário, que era treinos muito dinâmicos, e tinha o Jorge, na altura, que era um profissional muito... Ele era muito profissional naquilo que fazia, muito detalhado, muito focado, muito atento. E eu observava aquilo, eu era um miúdo, tinha acabado de sair da faculdade, e eu observava aquilo com bastante respeito e admiração, e acabaram por ser as 3 principais referências, cada um pelas suas características, e foi incrível para mim, porque eu pude crescer bastante rápido. Eu sinto que cresci muito rápido numa fase inicial da minha área, e isso foi muito vantajoso para mim. Depois, agora, no cotidiano eu admiro bastante, ou seja, já não precisa de ser um nome na altura como eu precisei de ter aquele attachment na altura, porque estava completamente sem amparo, não é? Ou seja, eu não sabia nada, estava zero, era uma folha em branco. Mas hoje em dia, claro que olho para um colega e consigo admirar, este exercício está bem feito, ou gosto daquele colega que trabalha de uma forma mais técnica, ou gosto daquele colega porque às vezes até só pela própria postura ou o cuidado que ele tem com o aluno, não é? Porque essa parte, nós temos que saber que este trabalho também é um trabalho muito de psicológico, ou seja, as próprias pessoas têm os desafios dela, os desafios motivacionais, que o Cristian estava a falar ainda há pouco, os desafios da rotina, ou seja, têm vários desafios que são colocados também. E a consistência é posta à prova, porque é a consistência que te vai dar os resultados. Tu podes ir ao ginásio agora a seguir, quando saís daqui fazes um grande treino e não vai fazer diferença. Não vai fazer nenhuma. Ao fim do mês só fores fazer aquilo, eu nem vou perceber que tu fizeste um grande treino. Claro. Se tu fizeres muitos treinos, e tu não vais precisam perceber. de ser grandes treinos. Sim, não precisa de ser o treino dos treinos. O único treino mal feito é aquele que não se faz. Exatamente. É aquele que a pessoa não vai. Exatamente. Nós tivemos aqui uma conversa com um fisioterapeuta e combinámos ir correr 10 km. Uau. No domingo. Shipper, você ainda está a dever. Eu fiz 5. Eu tenho meus motivos. Eu fiz 5,65, o Shipper ia só fazer o restante. Mas hoje eu vou comprar um tênis, o Fábio já me deu. Pronto. Foi o tênis. Foi o tênis. Mas tu sabe que para todo sedentário tem uma desculpa. Era o que eu tinha Tens de ter perguntado. respeito, mano. Como é que ele ia correr 10 km descalço? De All-Star? Não, eu tenho que ter um tênis de corrida bom. Como é que se lida com as pessoas que têm esse tipo de
dificuldade em serem motivadas. Porque vamos imaginar, eu sou teu aluno e eu quero realmente treinar. Pelo menos na minha consciência eu tenho essa crença. Eu digo, Luís, vamos começar. E o início é sempre o mar de rosas. Só que é o que estás a dizer, é a consistência que vai trazer os resultados. Claro. E o aluno vai à primeira sessão, à segunda e à terceira. À quarta manda-te uma mensagem, Luís, hoje não vai dar. Vamos remarcar. À quinta e Luís, eu hoje não consigo mesmo, tenho trabalho. Como é que se lida? Porque depois a pessoa, ainda que dê esse tipo de desculpa, quer ver o resultado a acontecer. E já não vai depender de ti. Claro. Como é que se lida com esse tipo de desafio? Na verdade é de uma forma bastante simples, ou seja, em qualquer coisa na vida, nós temos a nossa responsabilidade e os outros têm a responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade, tu não podes transferir a tua responsabilidade para mim. Ou seja, quando o aluno me diz, olha, os objetivos, etc., eu posso questionar, ok, diz-me uma coisa, como é que foram as tuas refeições esta semana? Quantas vezes bebeste álcool? Quantos jantares é que tiveste? A que horas é que foste dormir? Porque o meu trabalho eu sei que estou a fazê-lo. Eu tenho, ou seja, a experiência diz-me que se eu seguir esta estratégia, O resultado? o resultado vai aparecer. O resultado vai aparecer. A gordura é uma reserva energética. A gordura, porque quando é que tu ganhas gordura? Imagina, tu tens aqui 100 gramas de arroz, comeste. O teu corpo vai processar aquilo. Se tu comes 1 quilo de arroz, o teu corpo vai processar o arroz que precisa, não é? Para produzir energia, e o outro ele vai guardar, porque o arroz continua a ser energia. Mas como tu já não precisas de mais energia, o que é que o corpo vai fazer? Ok, eu vou guardar isto como reserva energética. O que é reserva energética? É gordura. Se tu não estás a perder peso, por exemplo, não quer dizer que o objetivo de toda a gente seja perder peso, mas se tu não estás a perder peso, quer dizer que não estás em déficit calórico. O que significa que o movimento que tu estás a produzir diariamente não está a ser superior às calorias que estás a ingerir. Se tu vais para o ginásio e fazes o treino que eu prescrevi, durante o treino eu vou garantir que tu vais dar o litro, que tu vais dar o teu melhor, porque estás ali comigo e eu não vou dar outra hipótese. Se fizeres isso, se fizeres a prescrição que eu te estou a passar para os dias em que tu não estiveres a trabalhar comigo, se estiveres a dormir bem, se estiveres a comer bem, eu sei que tu vais atingir os teus objetivos. Se tu estiveres a fazer o trabalho comigo, que está bem. Se a prescrição que eu te estou a passar, tu nem a vais fazer. Estás nem aí para isso. Se estás a comer o que te apetece todos os dias, se estás a deitar às 3 da manhã a ver Netflix ou até às 2, acordas cansado e vais trabalhar o dia todo e sofres stress que te aumenta os níveis de cortisol e posteriormente te aumenta a massa gorda, eu não posso controlar isso. Eu posso dizer-te como é que te podes responsabilizar pelo que tens que fazer para atingir os teus objetivos. Mas a minha responsabilidade está feita. Eu disse-te o que é que tinhas que fazer. O resto eu não controlo. Ok. Faz sentido. Faz tudo. Na vida há sempre as coisas que nós controlamos e as que nós não controlamos. Eu rio então porque- eu faço o que eu controlo. Porque o meu personal, o Diogo lá, ele me buscava em casa. Era o único jeito. 6 horas da manhã ele me ligava, tava no meu prédio, ó, vim te buscar pra gente treinar, porque eu não ia. O terceiro dia eu até fui, aí depois ele só... Mas é o problema. Quantas das pessoas estão inscritas no ginásio e não vão... Eu paguei já ginásio aqui, nunca fui. Então, mas o ginásio só sobrevive assim. Das Até pessoas- porque se o ginásio tivesse, desculpa interromper-te, se o ginásio tivesse toda a afluência das inscrições que tem, não podia, tinha que expulsar pessoas, é impossível. Porque não havia espaço. Não há. É interessante Imagina, isso. tens 800 inscritos a pagarem mensalidade. Imagina que eles vão todos à mesma hora. A sala de exercícios leva 30 a 50 pessoas, dependendo dos metros quadrados da sala de exercícios, não é? Mas imagina, se toda a gente, agora num sítio onde cabem 50 pessoas, vão 800. E como é que tu, Parece uma É. discoteca. e como é que tu faz esse treino? Tu acompanha a pessoa no ginásio, na academia, traduzindo pro Brasil? Na academia, ou seja, eu dou o treino personalizado. Ah, ok. Tu tem um estúdio, tu monta um treino. Pronto, então, eu trabalho de posso dizer de 3 maneiras, mas são 4 na verdade. Ou seja, o que é que eu faço? Eu dou treinos personalizados na academia, que se chama mesmo academia. Neste momento estou na Academia Life Club em Santos. E dou treinos personalizados lá às pessoas. Também dou treinos ao domicílio, ou seja, uma pessoa só na área de Lisboa, porque não... Sim. Por motivos de tempo, não tenho, porque senão em deslocações, Sim. imagina, estava a dar treinos. Em Aveiro. Eu dava um treino por dia. Então, basicamente, o que eu faço é dou treinos ao domicílio também ali na periferia, ali em Lisboa, e dou treinos online
porque tenho pessoas que estão noutros países e que não têm a possibilidade de treinar também presencialmente, e também tenho 2 portugueses que fazem treino online. E faço outra coisa que é a prescrição. Há pessoas que pagam, mas elas só querem na verdade a prescrição, só querem esse serviço, ou seja, elas já sabem a nível técnico como treinar autonomamente, mas querem uma prescrição mais detalhada para os seus objetivos. Então eu também faço essa prescrição e elas depois autonomamente, e eu mudo mensalmente. E Pelo menos elas acham que têm essa capacidade, não é? Muitas das vezes é totalmente diferente treinar com personal trainer, Claro. treinar sozinho. Claro que é, claro Até que é. um agachamento, Claro a que é. pessoa percebe que não... Sim. Eu sei fazer. Então faz lá. Primeiro que faz já se desequilibrou. Então, tu disseste que sabias fazer. Sim, mas às vezes também tem muito a ver com a consciência corporal. As pessoas acabam por não ter muita a responsabilidade por isso, ou seja, tem a ver com para teres uma noção técnica, isso também se ganha com o tempo, não é? Às vezes ou as pessoas não treinam há tempo suficiente, ou tiveram algum desafio, alguma patologia que acabou por afetar a técnica delas no tempo, ou uma noção errada daquilo que é o movimento em si. Mas eu acho que, sem dúvida, da melhor forma que eu consigo acompanhar, obviamente, que é no treino personalizado. Pois, é diferente. É aí que eu consigo arranjar as melhores estratégias de evolução. Sim. Sem dúvida. É isso. E máquinas versus peso livre. Os resultados que se conseguem são realmente diferentes ou acaba por ser um capricho de quem já anda no ginásio há muito tempo? Dizer, não, eu já não treino com máquinas, eu agora sou... Porque o que eu acho é, treinando, imagina, eu estou a treinar contigo. Sim. Treinar com peso livre é seguro. Porque eu sei que vou estar a executar o movimento da forma certa. Se não estiver a treinar contigo, a máquina é mais seguro. Porque a posição vai estar a ser corrigida através da tecnologia. Então, eu quando treino, eu tenho treinado habitualmente, eu treino muito mais com máquina do que com peso livre. E noto que realmente, em termos físicos, a máquina, eu sinto mais os movimentos que faço nas máquinas do que no peso livre, porque talvez não faça... Por exemplo, as aberturas. A pessoa está a fazer aberturas para o peito deitado. O movimento... Fazer aquele movimento de forma errada é tão fácil. E eu penso, para eu não estar a sentir tão bem o peito, basta que eu esteja a abrir no sítio errado. Ou mais à frente, ou mais atrás. O que é que tu achas? É assim, as máquinas realmente elas foram feitas para ter um melhor alinhamento para o movimento, não é? Mas também é possível fazer os exercícios mal nas máquinas. Ok. Eu já vi. Na internet tem um monte, não viu? Tu nunca viu. Mas Já viu ao vivo? Isso é o dia a dia, não é? E eu fico triste só porque eu não consigo ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo, não é? Mas sempre que eu posso, mesmo quando estou a dar treino personalizado, eu vou só um bocadinho. Olha, ainda agora estava a dar um treino personalizado há bocado. O meu aluno, estávamos a fazer o RDL, o Romanian Deadlift, e ao lado estava uma menina na Smith e ela estava a fazer aquilo com uns Ultra Boost. Mas a parte de trás, aqueles treinos são feitos para correr, não são feitos para fazer exercício, nem squats, nem lunges, ou seja, não é o mais adequado. E aquilo estava-lhe a dar uma grande elevação, e ela estava a fazer basicamente na Smith a lunge atrás com elevação, e eu disse-lhe só, uma pequena dica, o alinhamento dela até estava bom, mas eu disse-lhe, olha, tira os ténis, e eu por acaso até estava a dar o treino e também estava com os Ultra Boost calçados, e até apontei para os meus e disse, olha, estás a ver este desnível gigante, estes ténis são incríveis, mas é para correr, para fazer este exercício. Neste caso não tens aqui outros ténis, mas era melhor uns ténis mais flat, com a sola mais rasa e da mesma altura. Mas neste caso, como não tens, olha, descalça-te só e faz descalça. Ela descalçou-se e ela disse, fogo, incrível, sinto muito mais estável. E imagina, uma dica tão pequena como esta, só olha, descalça-te. Às vezes é uma coisa tão simples, estás a ver? E as máquinas... Sabes que eu já me tinha perguntado, porque lá na academia, a maior parte das vezes que se vê a malta a fazer agachamento nas redes sociais, tudo faz sem sapatos. Eu assim, é o único ginásio em que eu vejo isso acontecer. Imagina, o pé, o nosso pé, nós historicamente nós andávamos descalços, não é? Então, o pé, ele tem... A ergonomia certa. Ele tem muitos receptores. Esses receptores, ou seja, se tu tiveres com os pés completamente apoiados no chão, é óbvio que nós estamos sempre de ténis e sapatos, nós já nem sabemos o que é sentir o chão. Mas se tu sentisses o chão, tu ias conseguir perceber o poder que tem para o teu equilíbrio, para te sentes-te mesmo agarrado ao chão, percebes? Quando estás com um peso em cima de ti, consegues alinhar muito melhor o pé, ter toda essa informação e fazer melhor os exercícios. Óbvio que hoje em dia já há ténis bastante bem desenvolvidos para que também te possam dar esse alinhamento e essa estabilidade,
Mas eu gosto muito de... E há muitos atletas que o fazem descalços. Olha E que eu top. gosto bastante. Yeah. Tá, então o melhor tênis para fazer o ginásio não é aquele mais alto atrás. Esses ténis normalmente, neste caso estávamos a falar de uns que até muitos maratonistas usam para fazer maratonas, etc. É um modelo muito conhecido da Adidas. É muito utilizado para esse fim. Era os Para ténis que eu correr, tinha para calçados e caminhar. que a menina estava a fazer aquele exercício. Mas não são, esses por exemplo, são adequados para correr especificamente. Há outros modelos que são bons para fazer treino de força também. Ok, Por exemplo, eu gosto de fazer os meus treinos com Adidas também, mas com Stan Smith. ok. Há muito pessoal que treina com Vans. Porquê? Porque tem a Eu sola vi flat. muita gente, pra mim, o All-Star. Também as pessoas vão tem pro a sola ginásio flat. de Vans e All-Star. Mas, por Como exemplo, se as assim? pessoas forem correr com aquilo, já não é... Também depende, se vais para a esteira, para a passadeira, correr 5 minutos, Sim. É uma é coisa. ok. Agora vais correr 10 km, 20 km com aquilo, boa sorte. Eu nunca treinei com ténis que não fossem ténis de corrida, por acaso. É? Agora Eu estou a também ver. não. Eu também Ok, não. Mas ok. agora comecei a repensar. Pois é isso. Ok. Faz É que todo o isso- sentido. Isso influencia, ou seja, o que é que tens calçado, não é? O teu equipamento. O equipamento, ele influencia a forma do teu desempenho. Por exemplo, eu quando vou apostar mais num treino para membros inferiores, eu uso uns calções que me ajudem mais nas amplitudes às quais eu quero chegar durante os movimentos. Não uso uns calções tão apertados, percebes? Nem gosto por causa da circulação, gosto de me sentir bastante confortável. Ok. E estavas a falar dos treinos online. Essa parte estava-me aqui a fazer pensar. Ok. Quão importante achas que é hoje em dia o digital para os personal trainers? Eu acho que a pandemia veio talvez aqui ter um papel fundamental. Foi uma coisa má, mas que acabou por trazer Sim. coisas boas, que fez com que as pessoas se adaptassem mais a este tipo de Sim, solução. claro. Qual é o papel que tu achas que desempenha hoje o digital para um personal trainer? Eu acho que o digital, hoje em dia as pessoas passam imensas horas no digital, como vocês sabem, e então eu acho que se não estiveres no digital, para uma panóplia de pessoas é quase como se não existisses. Se não estiveres no digital. Por outro lado, eu acho que também deve ser um instrumento que tu deves aprender a utilizar para não se tornar uma coisa prejudicial para ti em vez de benéfica. Ou seja, tens que saber posicionar-te bem no digital e partilhar aquilo que é essencial para ti ou aquilo que vai ser mais vantajoso para ti, porque há muita partilha de coisas que não vão ser benéficas para as pessoas, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, porque todas as pessoas têm opinião, não é? As pessoas vão ver isto, não vão concordar com o que eu estou a dizer e etc. Mas isso é normal. Não Claro, estamos são à espera. visões. Só que uma coisa que não é normal é essa exposição. Mas hoje em dia a internet dá essa exposição. Logo também vai haver, portanto, ou um grande apoio ou uma grande controvérsia em relação àquilo que estás a verbalizar. Então eu acho que é importante teres um posicionamento que seja um posicionamento clean, um posicionamento claro para aquilo que tu fazes, para a pessoa que tu és e para a forma como tu queres chegar aos outros. Estás a ver? Que eu acho que essa parte é bastante importante. Sim. Ou seja, que os teus valores estejam intrínsecos ali, alinhados com aquilo, com a mensagem que tu estás a passar. Acho que isso é importante. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, uma pessoa quando procura um profissional de exercício físico através do digital é pelo corpo que a pessoa tem. A pessoa, por exemplo, nós conhecemos vários exemplos de se tiveres uma pessoa que esteja numa forma física menos, nem precisa de ser que esteja mal, mas que não esteja tão bem como o outro, a pessoa vai sempre optar por aquele que está melhor. Nesse ponto eu discordo de ti, velho. É? Eu já olho ali o perfil buscando conhecimento. Se o profissional do outro lado consegue responder e ter o conhecimento suficiente para me explicar e me socorrer nas minhas dúvidas. Nesse ponto. Mas, como Ok. sempre a gente concorda e discorda? Sim, né? sim, claro. O corpo é o que eu menos olho. É assim, No- eu costumo dizer que a minha dentista não tem os dentes podres. Eu costumo usar esta metáfora, Sim. que é do género. Imagina que tu queres ter os teus dentes bem cuidados, não é? Que tens cuidado com a tua higiene oral. Se tu chegares ao consultório e tu vires a dentista ali com os dentes que não são os dentes que tu idealizas,
pode não ter influência absolutamente nenhuma. Ela pode-te arranjar os dentes ali impecável. E ela até pode estar a projetar o cuidado que ela gostava de ter nela nos utentes que ela está a receber. Isso não vai influenciar absolutamente nada, na verdade. Agora, que deixa o ser humano a pensar, olhos também cria ali um trigger, né? Do género, fogo, esta pessoa que vai cuidar de mim. Mas não quer dizer que não ponha em causa o conhecimento que a pessoa tem. Sim. Era só para dar um contraponto. Sim. Sim, eu entendo. Até porque eu acho que o conhecimento do outro lado ia me motivar mais do que propriamente o aspecto o físico. aspecto físico. Tá. Concordo contigo, ou pelo menos respeito o teu posicionamento. Depois as pessoas vão dizer assim, eles estão brigando. E como é que vês o futuro da indústria fitness? Tu achas que vai continuar a haver estes treinos presenciais em ginásio ou que realmente vai tudo para o online, vai tudo para o digital? Porque eu cada vez vejo mais PTs a lançarem os seus cursos online, a pessoa começar a ter as suas próprias ferramentas para treinar ao outdoor, os ginásios quase já não têm. Há muitos que já não têm pessoas. Abriu um agora ao pé de minha casa 24 horas aberto e tu vais lá treinar no horário que quiseres. Eu fui lá espreitar, há horários que não tem ninguém, 0 pessoas no ginásio. Se te magoares, eu não sei o que é que pode acontecer, mas como é que tu vês a indústria daqui para a frente? É assim, sem dúvida alguma, como estávamos a falar ainda há pouco, como o digital ocupou tanto espaço das nossas vidas, né, cotidianamente, eu acho que acaba por ser normal, ocupando esse espaço, que também mais ofertas, também estás sempre a levar como spam para comprar roupa, para aderir a este serviço, depois passar o fim de semana não sei aonde. Ou seja, basicamente os serviços que há no mundo físico acabam por aparecer também no mundo digital, só para te fazer a venda. Eu acho que acaba por ser bom que os profissionais deem todas essas opções às pessoas, mas as pessoas a querer ir ao ginásio para treinar presencialmente, essas pessoas nunca vão terminar. Na minha perspectiva, elas não vão terminar porque há sempre um apoio físico e o feedback kinestésico através do toque, que é importantíssimo, e não é qualquer pessoa que vai fazer bem feito o serviço que é prestado online. Ou seja, não é por teres um programa que eu digo, olha, está aqui, ou que eu faças um teste de bioimpedância e mandes e eu veja como é que está a tua massa gorda, a tua água corporal, a tua taxa metabólica basal, etc., que eu vou fazer uma coisa e mandar para ti, que tu vais saber fazer. Sim. Enquanto que se tu estiveres frente a frente comigo, eu posso, no imediato, em tempo real, arranjar-te estratégias e soluções para as tuas dificuldades. E tu sozinho, com um plano na mão, não vais conseguir fazer isso. Eu acabo por... diariamente vou prestar auxílio a pessoas que estão a dizer tenho aqui uma planificação que foi feita pela pessoa A ou B, são pessoal que está noutros países, normal, não é? Que estão a fazer prescrições, assim como alunos que eu prescrevo noutros países estão a fazer as minhas, e eles estão a fazer mal, e eu pergunto sempre, então, mas estás a seguir alguma prescrição? Estou a seguir esta, deixa-me ver, ok? Assim, olha, este exercício estás a fazer mal, faz assim, assim. Às vezes até digo, olha, dá o feedback à pessoa que te está a acompanhar, ao profissional que está a acompanhar, que estás a ter dificuldade neste exercício, e tens aqui este e este semelhantes, para ver se talvez manda-lhe um vídeo ou 2 para ele ter essa noção, que é exatamente aquilo que eu faço às pessoas com as quais eu acompanho online, que é enviem-me vídeos dos movimentos que vocês têm dúvidas, e eu também digo às pessoas que olha, se estão a ser acompanhados online por alguém, mandem este vídeo, só para a pessoa ter, se calhar vai ter que fazer, ter essa percepção, se calhar a pessoa não sabe, e se calhar vai-vos fazer uma sugestão de, em vez de estarem a fazer isto, fazer uma regressão do movimento, né? Nós normalmente o exercício é sempre feito da forma mais analítica para a forma mais integrada, ou seja, do mais fácil para o mais difícil. E então para a pessoa ter essa percepção e poder dar-te uma alternativa naquele momento que seja mais correta para ti. Depois evoluís e passas por outro exercício. Uma dúvida que eu tenho, eu não sei se aqui acontece, mas lá no meu estado e na minha cidade, muitos personal trainers começaram a criar seus próprios estúdios. Então as pessoas estão saindo das academias, dos ginásios e indo diretamente no estúdio do personal. Aí ele consegue dar... Isso tem aqui? Tem. Muito, e está a crescer de uma maneira abismal. Sim. Porque assim, hoje em dia também em Portugal, que era uma realidade que antes era em massa, tu já tens muitos poucos ginásios com renda. Ou seja, isso depois prejudica o personal trainer. Sim. Há muitos personal trainers a trabalhar em regime de percentagem. Ou seja, eu na Academia Life Club, o regime é de renda. O que é que isso possibilita? Tu pagas uma renda fixa
e todo o teu volume de faturação, todo o teu volume de trabalho é para ti. Ou seja, é como se tu fosses um cliente do ginásio. Sim. Acabas só por alugas o espaço para poder usufruir do Ah, espaço e dos entendi. materiais do espaço. Entendi. Ou seja, eu basicamente é como se eu fosse um cliente do ginásio também. Eu pago um aluguer para explorar o espaço. Ok, E é muito beneficio- interessante. E beneficio do espaço em si, de todos os materiais que Ok. estão à disposição para trabalhar com as pessoas que trabalham comigo. É isso que eu faço. O que é que acontece? Para os ginásios é mais vantajoso, não é? E para todas e agora temos grupos grandes que entraram em Portugal que também e que têm ginásios bons, interessante, bem equipados, já experimentei diferentes ginásios e os ginásios são incríveis. Mas para o profissional o ginásio acaba por não ser vantajoso. Porquê? Porque estão a trabalhar em regime de percentagem. Ou seja, se tu faturares 10.000, tens que dar 5.000 ao ginásio, não é? Se eu tiver uma renda fixa de 500 euros, eu faturo 10.000, dou 500 ao ginásio e fico com 9.500 para mim. Sim. É totalmente Isto diferente. é a matemática da Bahia. Sim. Exato. Então, basicamente, respondendo à tua pergunta, o que é que os profissionais fazem? Eu não quero estar a trabalhar em regime de percentagem. Há poucos ginásios a oferecerem a possibilidade de renda em Portugal. O que é que eu vou fazer? Vou abrir o meu estúdio. Eu abro o meu estúdio, os personal trainers de fora que quiserem aqui dar treinos podem dar, pagam-me uma fatia a mim, exatamente, uma fee, pagam-me uma fatia a mim e eu tenho as minhas despesas porque este estúdio é meu, tenho as minhas responsabilidades, mas este espaço agora é meu e as regras são minhas. E então há cada vez mais, ainda tenho um amigo meu, o Manel, abraço Manel, que abriu há pouco tempo em Lisboa. E há vários, tenho outro amigo meu, o André, que também já abriu há mais tempo, e vão cada vez haver mais estes estúdios a abrir, porque isto é uma alternativa aos ginásios que só oferecem o regime de percentagem. Ok. Legal. Antes de tu fazer essa pergunta, eu tinha aqui uma coisa para perguntar ao Luís, que eu ontem vi um vídeo que achei muito interessante, isto ainda sobre o digital. Era uma senhora que dizia assim, em todos os vídeos, o treino e a dieta não te vão emagrecer. Podes fazer o treino certo, podes fazer a dieta certa, mas o que te vai emagrecer é tu aumentares o teu metabolismo, tu acelerares o teu Eu metabolismo. vi esse vídeo. Viste? Vi. Pô, ela está a ficar viral em todo lado. Aham. E depois diz-te, queres descobrir como? Compra o meu curso online. Pronto, ela faz isso. Como é que a pessoa... Eita grana no bolso! ela diz ali várias frases que acabam por te intrigar, que a pessoa fica, uou, calma aí, então isto não me vai emagrecer, eu preciso de aumentar o meu metabolismo, de acelerar o meu metabolismo. verdade, é. Como é que se faz? Como é que funciona? Tu estavas a falar da taxa metabólica basal, não é? Como é que a pessoa aumenta a sua taxa metabólica? Como é que funciona isso? É assim, em primeiro lugar, respondendo a esse vídeo, não vale a pena inventarmos o círculo porque ele já está inventado, não é? A roda já está inventada, não vamos inventar a roda. Isto é tão simples quanto isto. Independentemente da tua taxa metabólica basal, independentemente das calorias que tu gastas por dia, tens que pensar da seguinte maneira. Se tu gastares 1000 calorias por dia e só ingerires 500, quer dizer que todos os dias estás a queimar 500 calorias a mais no teu corpo. Quer dizer que todos os dias vais conseguir queimar 500 calorias em reserva energética, que é o teu déficit calórico do dia, que é 500 por dia. 7.000 calorias equivale a 1 quilo. É? Ou isso é mentira? Olha, por acaso não sei de cor, honestamente, Ok. sendo franco. Mas, se tu perderes essas 500 calorias, quer dizer que tu estás a perder todos os dias 500, não é? E podes nem sequer estar a acelerar o teu metabolismo. O teu metabolismo pode estar na mesma como já era antes. E isto é outra vez matemática da Bahia. Ou seja, tu não tens que acelerar o teu metabolismo. A única coisa que tu tens que fazer para perder peso é estar em déficit calórico. Se tu estiveres em déficit calórico, tu vais perder peso. Então nunca podem dizer que o jejum não funciona. Porque o jejum vai sempre funcionar. Porque tu, se não ingerires, não consomes caloria nenhuma. Agora é assim, aqui também temos a falar de outras coisas. Assim, o jejum é bom ou seja, para os níveis da glicose, o jejum também produz corpos tónicos, que é algo que depois não te dá muito bom hálito. Ou seja, são pequenas coisas que as pessoas não sabem. Mas o que é que acontece? Tu não precisas de fazer... O jejum é bom para perder peso. Sem dúvida. Se deixares de comer também vais perder peso, posso-te garantir. Já viste o pessoal que desaparece ou que fica perdido e depois aparecem, não sei o quê, apareceu com 40 quilos, com a pele a colar no osso. Garanto, se tu não comeres vais perder peso, de certeza. Agora, se é saudável, não te garanto. Mas há maneiras saudáveis de o fazer. Não precisas de entrar em loucuras. Precisas é de ser consistente. Precisas de ter uma rotina. Mas eu acho que isso vem do imediatismo. Por exemplo, eu sei que se eu começar a treinar
a partir de semana que vem, né? Está a ficar prometido aqui? Em 3, não, calma. Calma. Não tá Segurar prometido um nada. Não tá prometido nada. Se eu começo a treinar a partir de semana que vem, eu não posso esperar que eu vou estar com o corpo em 3 meses seco ou perder toda a gordura. Isso todo mundo tem que ter ciência que é um processo. É um processo, ninguém nasce andando, todo mundo aprende a caminhar, ninguém nasce falando, todo mundo aprende a falar. A mesma coisa que moldar o corpo. Tem essas dietas malucas que, 7 quilos em um mês e tal. Pode acontecer? Pode, é só ficar em jejum, sem comer, ótimo. Vai ser saudável depois? Não sabemos. Ou se recuperas o peso todo que perdeste, também não pode sabemos, acontecer. não sabemos. Mas eu acho que é um processo. Então, acho que a consciência que as pessoas têm que ter é que isso é um processo. Eu não vou conseguir mudar meu corpo em 1 mês, em 3 meses. Não tem esse plano verão eu começar agora. Não sei, tô errado, tô certo? Imagina, há um objetivo, não é? Tens uma imagem na tua cabeça ou tens uma sensação física que tu idealizas. Eu quero me sentir um atleta. Eu quero me sentir leve. Quero me sentir com mobilidade. Quero me sentir solto. Tens esse plano na tua cabeça. Tu não vais atingir isso assim. Não vais acordar amanhã, não te vais sentir assim. Mas, gradualmente, vais-te sentir mais solto. Vais-te sentir mais leve. Vais-te sentir mais capaz, mais apto. O mesmo acontece com a massa gorda, imagina. Se tu começares a perder massa gorda, tu até podes começar a perder já hoje. Se hoje o teu dia foi déficit calórico, tu as perdeste. Mas sabes o mais engraçado disso? É que é exatamente a mesma coisa o inverso. Tu hoje em dia, na forma que estás, tu se quiseres ficar gordo e deixares de praticar exercício físico, Sim. podes deixar, mas tu amanhã não acordas gordo. Tu precisas começar a comer muita coisa que não seja boa. Óbvio. E vais levar o teu tempo até conseguires engordar. Óbvio. Portanto, é para um lado, o espectro é, de um lado, quanto tempo tu levaste para engordar? Claro. Levei 10 anos. E queres perder o peso em 3 meses? Não a conta não vá. Matemática da Bahia. E é interessante, é que tu nem vais demorar 10 anos a perder o peso que ganhaste em 10 anos. Tu até podes fazê-lo mais rápido. Sim. Mas é exatamente isso. Porquê? Porque as pessoas, quando estão no piloto automático, nada custa. Quando estão no modo de fazer, nada custa. Porque as pessoas nem estão a pensar. Sim. Agora, quando é trazida consciência à equação, aí as coisas ganham um significado diferente. Se calhar é por causa disso que as pessoas ficam tão... mas ainda não perdi, mas ainda não atingi. Calma, faz o teu caminho. A pessoa treina o primeiro dia no ginásio e já se vai olhar ao espelho. Uau, deixa ver se eu tenho pump, se eu já estou diferente. Não, infelizmente não acontece assim. Shipper, eu ainda estou aqui à espera da sua promessa. Você faz promessas em todos os episódios. Hoje eu ainda não ouvi nenhum. Mas eu prometo aquilo que eu vou cumprir. Deixa eu me familiarizar, deixa a gente trocar uma ideia. Tem que ser em doses homeopáticas. Não, mas você só cumpre o que diz nos podcasts. Então eu estou a ver se você até chegar ao final coloca aqui a sua meta e diz ao Luís, nós vamos transformar o meu corpo. Vamos que vamos. Isso é uma pressão, é verdade. Não, cada pessoa no seu tempo. Claro. Eu já aprendi isso, a vida ensinou-me isso. Cada pessoa no seu tempo, não vale a pena. Nós fazemos o nosso caminho, o movimento à volta vai acontecer. Sim, exato. E vamos dar o início ao fim então, meu amigo Beijo. Passou 1 hora, rápido, né? Então pronto, então já que não faz, vamos para um treino. Ok, não, vou. Vamos testar um treino. Um treino. Você gostando, inscreve-se. Tá. Pode ser? Pode ser. Pronto, está aí prometido. Ele está tentando me levar para o ginásio. É porque ele gosta de ti. Sempre que eu meto uma foto a treinar, ele diz, adorava ter a mesma motivação. Não, mas não tem a ver com a motivação, às vezes. E ele responde, qual motivação? Estás a falar do quê? Não, porque fazer uma coisa na força do ódio, eu chego num ginásio e começo a me odiar, e eu começo a fazer aquele exercício com raiva de mim. Mas isso é bom, estás a purgar. Está a sair. Eu fico xingando todo mundo que olha pra mim na academia. Mentalmente, né? Então se calhar não é para ti. Se mentalmente. calhar tu precisas mesmo de fazer um outdoorzinho, de irmos correr, de irmos fazer Não, mas na rua também eu fico xingando todo mundo, mentalmente, sempre mentalmente. Mas a natureza dá-te mais leveza, dá-te mais... Como é que se chama aquele exercício que metes nas árvores e puxas para a frente?
Aquelas Estás a fazer a TRX? TRX, Arrumada, é fazer uma isso arrumadazinha. mesmo. Uma coisa que eu achava legal é aqueles dos elásticos, sabe? Que tu fica pendurado e fazendo um monte de coisa ali. isso, TRX. É isso. É isso? Ah, é isso aí, ó. Tá. Bom, Eu vou-te esse- oferecer uma nos Tá anos. bom. Luís, e tu se pudesses falar com o Luís de há 10 anos atrás, que conselhos é que lhe darias? O que é que tu lhe dizias? Eu não lhe dizia nada. Porque eu acredito que tudo aquilo pelo qual nós passamos, todas as experiências pelas quais nós passamos, fazem parte do nosso crescimento. Portanto, eu tenho a certeza que daqui a 10 anos eu nem me vou possivelmente identificar com a pessoa que eu sou hoje, mas está tudo bem com isso. Eu preciso de estar aqui para ir para onde eu vou, seja qual for esse caminho, seja qual for esse destino. Então, o Luís de há 10 anos, que tinha 21 e que sabia pouco, e hoje continua a saber pouco, basicamente é isso, vive as experiências e olha para dentro. Mas evolui. Evolui sempre. Claro, evolui, claro, é sempre isso, é. evolui, sempre evolui. Bem interessante. E há bocado quando começámos e estavas a dizer que a pessoa não precisa de saber o que é que quer fazer ou de fazer isso para sempre, isso é bem interessante. Sim. Porque eu concordo muito Claro. com isso. As pessoas são híbridas. Nós todos os dias acordamos de uma maneira diferente, sentimos-nos de uma maneira diferente e podemos querer coisas diferentes. Portanto, Desculpa ia-te interromper, mas ia exatamente ao encontro daquilo que tu estás a dizer, que é aprender a sentir. Imagina, se tu estás a colocar-me questões, se o Cristiano está-me a colocar questões, e se vocês estão a sentir bem com isso, vocês deviam fazer isto mais vezes. Porquê? Porque é algo que vos dá prazer, porque é algo com o qual vocês se sentem bem. Então, basicamente é nesse princípio. Nós, quando somos crianças, nós temos os nossos sentidos muito ativos, não é? Tu vês uma criança de 3 anos a ver um pombo a levantar da terra e a voar, parece que está a ver um foguetão a levantar voo e tu ficas assim, uau, fogo incrível, isto é uma sensação incrível. E depois dás um bocadinho de limão a provar a um bebê e ele faz uma careta muito feia porque ele não está à espera. Então cada sensação é vivida de uma forma muito intensa. E nós, com o tempo, perdemos essa essência, Sim, essa é verdade. de utilizarmos os nossos sentidos para viver as experiências. Então basicamente resume-se a isso, que é não temas o teu destino, mas permite-te a viver as experiências. Tipo, estás com alguém ao teu lado, ou tu parceiro ao teu par, ou não tens par, mas vais a um date, como é que tu te sentes? Como é que tu te sentes com a pessoa que está ali? Gostaste do momento? Foi bom? Riste? Divertiste? ou pegaste no telemóvel e ficaste sempre Sim. a ver o Sim. Instagram. Ou sentiste tenso e sentiste que não podias ser tu à frente daquela pessoa? Sentiste que havia uma necessidade de ser validado por aquela pessoa e não te sentiste confortável? Não foi uma pessoa de conforto para ti? Ou seja, nós em todas as experiências, da mais pequenina à maior, ou um novo trabalho, ou o que quer que seja, nós podemos perceber como é que nós nos sentimos. E essa talvez seja a nossa melhor referência, ainda mais do que ter outras referências externas. Ou ainda mais do que olhar para uma pessoa e pensar, eu quero ser como o A, eu quero ser como o B. Não. Permite-te a sentir e tu próprio vais perceber como é que tu queres ser. E o que é que tu queres ter e onde é que tu queres chegar. Mas vai só na experiência. Acho que faz muito mais sentido. Eu gosto muito desse posicionamento. Também. E daqui a 10 anos, Luís, onde o Luís quer estar? Quero ser o Luís a continuar a responder a mais perguntas. Excelente, excelente, excelente. Muito bom. E qual o teu lema, para terminarmos a última, qual o teu lema de vida, Luís? Qual o teu mote mais fora da caixa? Só é difícil até ser fácil. Ok, bem interessante. Faz sentido, é verdade. Será que isso foi uma indireta? Eu acho que Vocês estão tentando me converter. foi uma direta para mim. E, Ok. e uma direta para todas as pessoas, na verdade, sim, que é em tudo na vida. Só é difícil até ser fácil. Exato, mas é verdade, é verdade. Tudo começa com uma certa dificuldade. Claro. Até pegar a prática. Tudo o que não sabes Exato. É difícil. e tudo o que praticas se torna fácil. Na nossa área, cortar cabelo, iniciar é difícil, depois se torna Total. prático, se torna fácil. Estava nervosíssimo a primeira vez que fui dar um treino personalizado. Ih, meu Deus, e se eu faço mal? E se a pessoa, hoje em dia, bom dia, tudo bem? E estás numa O que é que boa. traz por aqui? Tranquilo. Está no Bora, teu vamos palco, trabalhar. está no teu cenário. Tá tranquilo. Legal. E se as pessoas te quiserem seguir nas redes sociais, onde é que podem encontrar? Eu só estou no Instagram. Eu trabalhava nas outras redes, mas parei. Só estou no Instagram e é PT Luís Vieira. Tudo junto. Ok. Lá tu responde dúvidas, Luís? Bora, mandem DM que eu estou aí. Ok. Então tá, já sabem, gurizada. Sigam o Luís nas redes sociais, PT. Luís Vieira. Aí, mande as dúvidas lá que o Luís se compromete de responder a todo mundo. E sigam também o nosso podcast Pod Ponto Fora da Caixa, Cristiano Schipper, Bernardo Sampaio Melo,
Não se esqueçam também Impulso Room Studio, aqui onde nós gravamos o nosso podcast. Se quiserem Dá-lhe, gravar os Manuel. vossos conteúdos digitais... Espera, vocês até me disseram. Se quiserem gravar os vossos conteúdos digitais, já sabem, aqui neste estúdio podem fazê-lo. Em conjunto, vamos dizer, o Luís é fora da caixa aos 3. Pera. E a nossa agência? Lisbon E a Method. nossa agência Abraço Lisbon lá Method. pra galera da Lisbon Method. Que eu tô sempre... não Sério, esquece. essa agência... Olha, os guri lá sofrem comigo, meu Luiz. Eu incomodo toda hora. Falta isso, falta aquilo. Aí eu boto todo mundo a bater ao lado, como vocês dizem. Não é? Bora, aos 3 vamos dizer o Luís é fora da caixa. 1, 2, 3. O Luiz é fora da caixa. Valeu, Obrigado, Luiz. até o próximo episódio. Até o próximo. Isso. Que massa, massa, né?